Olá, boa noite, seja bem-vindo e bem-vindo ao Cenário Econômico, transmitido pela TV Brasil, direto aqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, com emissoras públicas de todo o país. Segunda-feira foi tensa nos mercados por causa de uma decisão do presidente Donald Trump, americano, que acirrou ainda mais a guerra comercial com a China. Com isso, a bolsa fechou em queda, seguindo o exterior, e o dólar fechou em alta. Vamos voltar aqui, Boletim Focus tem uma previsão de que o PIB fique pela primeira vez em 1,5%, abaixo de 1,5%. Essa foi a primeira vez que o mercado fez essa estimativa para este ano de um PIB abaixo de 1,5%. Autuações da Receita Federal caíram em 2018 e a inflação da baixa renda avançou no mês de abril. Aqui nos estúdios a gente vai conversar sobre um programa do governo do estado, um programa de moradia que pretende destinar aí R$1 bilhão em 4 anos para as pessoas de baixa renda conseguirem comprar as suas casas. O cenário econômico está começando. A gente começa indo direto a Brasília conversar com o repórter Paulo Leite, porque essa semana começa a tramitação da reforma da Previdência na comissão especial e o governo faz a tentativa de aprovar essa reforma o menos desidratada possível. Quem traz os detalhes dessa tramitação, de como deve ser a semana então, é o Paulo Leite. Paulo, boa noite. Oi, Vanessa, boa noite para você, boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro, ele esteve hoje no Ministério da Economia essa tarde e na saída falou com os jornalistas. O presidente voltou a defender a reforma, a dizer que ela é a única alternativa para o país e classificou a medida como o primeiro grande passo para que o Brasil consiga a liberdade econômica. No Congresso, quem falou sobre o assunto foi o relator da comissão especial, que é o deputado Samuel Moreira. Amanhã, como você disse aí, tem sessão na comissão especial. Bom, o relator também defendeu a reforma, mas não bateu o martelo sobre um tema muito sensível, o BPC, Benefício de Prestação Continuada. O próprio relator afirmou que a sugestão de mudança no BPC, que veio do texto original, é rejeitada por praticamente todos os deputados. Mas ele ainda não sabe se vai construir o relatório já sem esse trecho. Quanto aos convites, o líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo, disse que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pode ir à comissão já depois de amanhã. A definição dessa agenda deve sair numa reunião amanhã, às 11 da manhã. Lembrando então, Vanessa, amanhã, a partir de 2h30 da tarde, tem a primeira sessão na comissão especial da reforma da Previdência. É com você. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Vamos saber, então, como é que fechou o mercado financeiro hoje aqui no Brasil. Como eu disse lá no começo, a guerra comercial entre Estados Unidos e China ganhou mais um capítulo. Essa guerra que parecia estar amenizada. Os chineses iriam fazer uma visita para os Estados Unidos, vão fazer, confirmaram que continuam fazendo essa visita depois do que aconteceu entre ontem e hoje. O fato é que essa medida anunciada pelo presidente Donald Trump pelo Twitter pegou todo mundo de surpresa, por isso todas as bolsas ao redor do mundo reagiram e aqui no Brasil também não foi diferente. O presidente Donald Trump disse ontem no Twitter que vai aumentar a taxação de produtos importados da China. A tarifa passaria de 10% para 25%, atingindo 200 bilhões de dólares em produtos chineses. E, claro, o mercado reagiu a isso. A bolsa chinesa, os principais indicadores financeiros de lá fecharam em queda de 5%, resultado que repercutiu aqui no Ibovespa, fechou em queda de 1,04% aos 95.008 pontos. Na máxima do dia chegou a 95.991 e na mínima 94.539. Aqui a gente tem também uma informação importante. Apesar de os investidores terem digerido mal essa decisão do presidente Donald Trump, a gente nota que o fechamento foi perto da máxima do dia. Então significa que ao longo do dia o mercado foi digerindo essa informação, atenuando os seus resultados. Então fechou mais perto dessa máxima do dia por conta dessa avaliação do mercado. Com isso, Petrobras também ficou em queda de 0,30%, Vale em queda de 1,47%, Banco do Brasil também em queda 1,42%, Bradesco queda de 2,70% e Itaú também de 2,20%. Essas ações, claro, repercutindo esse resultado, essa avaliação em relação à guerra comercial entre os dois países que ganhou esse novo fôlego. Com isso,
O dólar acaba fechando em alta, porque os investidores vão buscar, então, ativos mais seguros. Alta de 0,48% a R$ 3,95. A máxima do dia foi R$ 3,97, a mínima R$ 3,93. A gente vai falar agora sobre uma decisão da Justiça aqui de São Paulo que decidiu suspender o leilão da Avianca Brasil, que estava marcado para amanhã. Essa decisão atende a uma demanda da Swissport, que é uma empresa de logística que trabalha nos aeroportos. Essa empresa está questionando judicialmente a recuperação judicial, questionando a legalidade da recuperação judicial que foi aprovada para a Avianca. Um dos argumentos é que a empresa não poderia leiloar aqueles chamados slots, autorizações para pousos e decolagens nos aeroportos, porque, no entender dessa empresa, esses slots não são ativos da Avianca, então não poderiam ser negociados. A empresa questiona também uma outra situação, fala que há um conflito de interesses em relação ao fundo Elliott, que entrou na recuperação judicial da Avianca, mas antes mesmo dessa recuperação, segundo a empresa Swissport, já estava recebendo créditos. Então, a empresa está questionando tudo isso. O Tribunal de Justiça de São Paulo emitiu uma decisão de um desembargador só, uma decisão liminar. Então, essa decisão ainda vai ter que ser analisada pelos outros desembargadores e, até lá, o leilão da Avianca fica suspenso. A gente vai dar uma olhada agora no Boletim Focus, que foi divulgado hoje com as expectativas econômicas. Boletim Focus, a gente sabe, feito pelo Banco Central. Os analistas são ouvidos em uma semana e os resultados divulgados. A gente teve pela primeira vez uma revisão em relação ao PIB. Então, pela primeira vez, o mercado, os analistas, estão estimando um crescimento do PIB este ano inferior a 1,5%, que é esse valor aqui de 1,49%. Na semana anterior, a previsão estava em 1,70% e 4 semanas antes em 1,97%. A produção industrial também sofreu uma revisão, agora está em 1,76%, contra os 2% anteriores e 2,50% de 4 semanas atrás. Aqui também a gente tem, claro, a percepção do mercado em relação aos números da indústria que saíram na semana passada, que a gente comentou, divulgou aqui os números do IBGE na sexta-feira, os números da CNI na quinta-feira, que indicam essa estagnação e até perda de força da indústria no país. E esses resultados estão refletidos aqui, claro, se a produção industrial cai, a previsão de aumento do PIB ou a previsão de um crescimento menor do PIB também se consolida. Câmbio, a expectativa do mercado ficou praticamente estável, R$ 13,75, isso para o ano de 2019, a mesma expectativa da semana anterior. E o IPCA, que é a inflação, caiu aqui para subiu, na verdade, para 4,04% contra 4,01% da semana anterior e 3,90%. Aqui a gente está dentro da meta, né, que é de 4,25%. Esses foram os resultados divulgados hoje pelo Banco Central. Agora eu vou conversar aqui na redação da TV Brasil em São Paulo com Ana Luísa Médici, porque a Receita Federal teve um número menor de autuações no ano passado. Ana, boa noite. Olá, boa noite, Vanessa, boa noite para todo mundo. Olha, é isso mesmo, a Secretaria da Receita Federal divulgou hoje o balanço de autos de infração realizados ao longo do ano passado. Segundo a Receita, as autuações atingiram o valor de 186 bilhões e 87 milhões de reais. Esse número registra uma queda de 9,22% em relação a 2017, quando os autos de infração chegaram a 205 bilhões de reais. As autuações são resultado de fiscalizações da Receita Federal contra a sonegação, a evasão de divisas e ao não recolhimento de tributos declarados, mas não pagos. A Receita Federal informou que os autos se tornaram créditos tributários. Os autuados terão direito a contestar administrativamente e judicialmente antes de efetivarem o pagamento, o que é um procedimento normal. O tempo médio de discussão administrativa é de 5 a 7 anos. Na esfera judicial, o tempo médio de discussão é de 9 anos e meio. Foram lançadas autuações no valor de 7 bilhões e 600 milhões de reais contra pessoas físicas no ano passado. Ao todo, aproximadamente 333 mil contribuintes foram autuados. Já as empresas representam a maioria das autuações. No total, foram 179 bilhões e 332 milhões de reais, Vanessa. Obrigada, Ana. E a inflação da baixa renda dessa camada da sociedade aumentou no mês de abril. Quem tem os detalhes e conta pra gente é Marcelo Castilho, de lá do Rio de Janeiro. Marcelo, boa noite.
Oi, Vanessa, boa noite a você que nos assiste. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o Índice de Preços ao Consumidor Classe 1, que mede a variação de preços de produtos e serviços para famílias com renda entre 1 e 2 salários mínimos e meio, houve uma alta de 0,73% em abril, após ter ficado em 0,67% no mês anterior, ou seja, março. Com esse resultado, o IPC-C1 acumula nos últimos 12 meses alta de 5,86% contra 5,19 pontos percentuais do indicador geral. Isso porque o IPC-BR, que mede a alta de preços para famílias com renda de 1 a 33 salários mínimos mensais, registrou um aumento de 0,63 ponto percentual em abril, depois de subir 0,65 no mês anterior. Segundo a FGV, o aumento do IPC-C1 foi registrado em 7 das 8 classes de despesas que fazem parte do orçamento dessas famílias. A classe de saúde e cuidados pessoais se destacou nesse aspecto, já que saltou de uma inflação de 0,25% em março para uma de 1,08% em abril. Os medicamentos, em geral, contribuíram para o resultado, já que a inflação de 0,09% em março aumentou para 1,68% em abril. Nas classes de transportes, habitação e despesas diversas tiveram a inflação puxadas pelo aumento de preços das tarifas de ônibus urbanos, móveis para residência, bilhete lotérico e passagens aéreas. A principal, Vanessa, diferença entre o IPC-C1 e o IPC-BR está no peso da cesta de produtos e serviços para chegar ao indicador final, como, por exemplo, as famílias mais pobres, a alimentação pesa mais, costuma ter relevância dentro do total de despesas, respondendo por quase 40% no IPC-C1 e 27% no IPC-BR. Por outro lado, a educação, que tem peso de quase 9% na inflação das famílias que recebem até 33 salários mínimos, para os mais pobres, esse item educação representa 2,5% somente. Além do peso de cada item ou categoria de despesa, outra diferença entre o IPC-BR e o IPC-C1 é o local de pesquisa. Enquanto o IPC-BR é coletado em 7 capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília, o IPC-C1 se limita a levantar preços no Rio, São Paulo, Recife e Salvador. Ambos os índices são baseados em coletas do primeiro ao último dia útil de cada mês. Vanessa. Obrigada, Marcelo. É o que a gente sempre diz aqui no cenário econômico, né? Cada um tem a sua inflação, apesar de a gente ter um índice oficial de inflação que faz uma régua em geral para a economia, uma régua comum. Cada setor, cada extrato, cada indivíduo tem a sua própria inflação e no que se refere especificamente à inflação de baixa renda, acontece o que a gente chama em economia daquela chamada demanda inelástica, né? O que é que significa isso? São itens que as pessoas não podem abrir mão. Alimentos, transporte, medicamentos. Na baixa renda as pessoas não têm como abrir mão disso, então não tem como jogar um gasto para outro, compensar, enfim, fazer o que tentar rearranjar o orçamento para escapar da inflação. Não tem jeito, essa inflação ela é mais decisiva e ela impacta mais as famílias de baixa renda porque não tem muito como escapar. Saiu hoje também um índice de confiança do consumidor, medido pela Associação Comercial aqui de São Paulo. Apesar de ser medido pela Associação de São Paulo, é um índice nacional e captou um aumento da confiança agora em abril. Foi para 99 pontos. Esses 99 pontos ficam bem no limite. Se for considerar a margem de erro da pesquisa, está muito próxima dos 100 pontos, que é a diferença entre otimismo e pessimismo. Saiu de 96 pontos em março para 99 pontos em abril agora. E em abril do ano passado, o crescimento foi expressivo, porque era de 77 pontos. Com isso, com essa marca de 99 pontos, há uma inversão na curva, porque nos meses anteriores, esse índice vinha sempre registrando queda. O que é que, na opinião da Associação Comercial, fez com que o consumidor tivesse um aumento na confiança? Segundo a associação, é uma percepção de que há uma melhora na economia e também de que há uma redução no grau de incerteza. Pelo menos foi isso que a Associação Comercial apurou. Esses dois fatores levaram ao aumento na confiança em abril. E aí foi feita também uma análise por classes. No que se refere às classes D e E, de março para abril passou para 84 pontos, estava em 78 pontos em março e em relação a abril do ano passado, há um ano, era de 80 pontos. O que aconteceu aqui? A maior variação que foi apurada pela Associação Comercial. O entendimento das classes D e E é de que esse governo poderia cortar benefícios sociais, a percepção é de que esses benefícios não foram cortados. Por isso, esse otimismo aumentou. E um outro fator é o 13º salário do Bolsa Família, que foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, que reforça essa premissa anterior. Então, com isso,
a classe D e E está mais otimista, os consumidores desta classe social. Nas classes A e B, houve manutenção de março para abril, 105 pontos, mais um aumento em relação ao ano anterior, que ficou em 64 pontos. Essa classe A e B está mais otimista, mas há uma expectativa. Essa manutenção se explica, apesar desse otimismo, que é o maior otimismo entre as classes, otimismo do consumidor, essa manutenção se deve ao fato de que há uma expectativa nesse extrato em relação à aprovação da reforma da Previdência. Então, aprovando ou não, é que os consumidores vão tomar decisões de gastar mais. Classe C, de março para abril, passou de 94 para 96 pontos. Em abril do ano passado era de 73 pontos, então está maior. E aqui a grande preocupação é emprego. Na percepção da classe C, o desemprego continua alto, há um medo de perder o emprego. Então, tudo isso fez com que a confiança do consumidor permanecesse aqui praticamente estável. Outros índices foram avaliados na confiança do consumidor como insegurança no emprego. E o resultado foi positivo. Em abril de 2019, 36%, e agora em abril de 2019, atingiu 36 pontos, em abril de 2018 foram 59 pontos, quer dizer, diminuiu essa insegurança em relação ao medo de as pessoas perderem o emprego. Situação atual ruim também diminuiu, em 2018 62 pontos, agora caiu para 43, e menos à vontade para comprar carros ou casas passou de 75 para 57. A gente faz agora um intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre esse programa de moradia que pretende destinar R$1 bilhão em 4 anos. A gente volta já. Já estamos de volta com o Cenário Econômico e olha só, você já pode assistir ao vivo o Cenário Econômico também pelo Facebook, na página da TV Brasil. Então vai lá, curte a página, assista ao programa, deixe lá no comentário sua reclamação, qualquer comentário, até elogios, e você pode também mandar suas dúvidas para cá. Então agora tem mais essa opção ao vivo no Facebook também. Bom, eu recebo aqui o secretário de Habitação de São Paulo, Flávio Amari, que vai falar para a gente sobre esse programa que pretende destinar R$1 bilhão em 4 anos, né? Um projeto para beneficiar 60 mil famílias de baixa renda. Obrigada por ter vindo. Boa noite, Vanessa. É um prazer participar mais uma vez aqui do programa Cenário Econômico, agora como secretário da Habitação. Sim. Então, o programa Nossa Casa, nós criamos uma forma de buscar trazer incentivo para a iniciativa privada vir fazer a produção habitacional no Estado e, com isso, fomentar a produção habitacional. Nós estamos separando dentro do nosso orçamento, como você bem colocou, R$1 bilhão nos próximos 4 anos, com o objetivo de produzir 60 mil moradias, uma ação complementar da Secretaria. Não vai ser só essa, é uma ação complementar aos programas já existentes. E é nesse sentido que ela é inovadora, no sentido de trazer a iniciativa privada de uma outra forma para o programa? Sim, acaba sendo uma forma de uma PPP num outro modelo, porque é uma parceria público-privada, uma vez que tem sim a ação do poder público e sim um incentivo para a iniciativa privada entender o programa, conhecer o programa e fazer os investimentos e aberto para todo o estado de São Paulo. E qual seria esse incentivo para a iniciativa privada? Como que ela entraria, como é que ela poderia lucrar, que é o objetivo da iniciativa privada, né? Mas atendendo essa demanda social? O programa consiste em uma parceria entre os municípios, entram com o terreno, que é muito comum. No programa que já existe da CDHU, os municípios oferecem o terreno para a CDHU e a CDHU constrói. Então, na verdade, a Nossa Casa acaba sendo o mesmo modelo, mas com algumas diferenças. Então, o município oferece o terreno, alguns incentivos fiscais para que torne melhor para essas famílias a aquisição, como isenção de IPTU, ITBI, ISS, alguma flexibilização nos coeficientes urbanísticos, ou seja, valorizando o terreno do poder público. O Estado entra com subsídio, que é esse R$1 bilhão nos próximos 4 anos, soma também ao programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa muito importante em nível federal, com a participação da Caixa Econômica Federal também, que tem uma relação muito boa com o Estado de São Paulo, com a Secretaria. Então, também soma o subsídio federal do Minha Casa Minha Vida, e esse pacote do município, do Estado, da União, oferece para a iniciativa privada, entendendo com esses terrenos aonde pode construir. Oferece daí para a gente atender a população de mais baixa renda uma parcela desses imóveis e essa parcela com preço reduzido. E a outra parcela pode vender no mercado. O conceito, na verdade, é muito usual
no mercado imobiliário de hoje. E a gente está trazendo essa inovação com a criatividade para complementar as ações da Secretaria da Habitação, inovando numa forma de trazendo um investimento privado para fomentar a produção habitacional no Estado. E essas unidades, né, que não atenderam ao programa, que vão ser comercializadas com valor de mercado mesmo, né? As pessoas têm interesse em comprar unidades em locais que servem de moradia por programas sociais? Sim, na verdade o objetivo é atender com subsídio tanto naquele percentual do investimento do imóvel que tem um valor um pouco mais baixo para atender essa demanda específica, mas também dá o subsídio para aquelas unidades que vão para o mercado, que é a agência da Casa Paulista. A Casa Paulista é um programa que dá esse subsídio para essas famílias de baixa renda. E unindo os dois, nós conseguimos aumentar a produção habitacional, com foco principalmente nas regiões mais próximas do centro, evitando aquela crítica que aconteceu em algumas construções, alguns empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, onde foi muito afastado dos centros. Então a ideia é buscar terrenos dentro da malha urbana, dentro de onde já existe equipamento público, onde já existe infraestrutura, e falando isso para os prefeitos. Hoje mesmo estive na Secretaria com 18 prefeitos. Nós já conversamos com mais de 300 prefeitos de todo o estado de São Paulo, levando essa proposta de um novo programa que é aberto para todas as prefeituras e também apresentando isso para a iniciativa privada, porque é importante que haja oferta do poder público municipal, mas também que haja o interesse da iniciativa privada, complementando daí sim para que a gente possa fomentar a produção, que além de atender a demanda habitacional, também é uma forte geradora de emprego. No momento que a gente vive de alta crise na geração de emprego, esse é um ramo, a atividade da construção e do fomento habitacional também tem um efeito muito positivo para a economia na geração de empregos. No caso específico aqui de São Paulo, por exemplo, as moradias no centro são muito bem-vindas. A gente acabou de falar da inflação das classes mais baixas, né? Em que, por exemplo, o transporte é um item que pesa muito. No caso de São Paulo especificamente, esses terrenos no centro seriam da Prefeitura, do Poder Público? Na verdade, São Paulo tem uma característica muito especial, a cidade de São Paulo. E um trabalho que nós temos na Secretaria da Habitação, em conjunto com a Secretaria do Município de São Paulo, é buscar uma forma de fomentar a produção aqui no centro de São Paulo. Nós temos muito espaço vazio aqui no centro, muitos prédios abandonados, em que na ânsia de proteger o patrimônio, nós engessamos a ocupação. E daí acaba tendo a invasão, aquela ocupação irregular e acaba trazendo os desastres. Então o nosso papel como poder público é fomentar e incentivar a produção habitacional nesses edifícios da região central de São Paulo, em parceria com o poder público, diminuindo as restrições para a ocupação regular. Claro que protegendo o patrimônio histórico, não estou pregando aqui nada de não proteger o patrimônio histórico, mas nós temos que criar uma regra, porque se a gente restringe demais na ânsia de proteger e de tombar esses prédios, o que a gente acaba fazendo é trazendo um problema social e algumas bombas relógio, em que a gente acaba trazendo para os centros que estão hoje invadidos, ocupados de forma irregular. Se a gente destrava um pouco o licenciamento, as aprovações e a ocupação regular, nós estamos fomentando a produção habitacional nos centros. Caberia aqui no centro de São Paulo 250 mil pessoas que já trabalham aqui, não teriam dificuldade de mobilidade e não precisariam morar 2 ou 3 horas do local de trabalho. Então é uma ação também que nós temos na Secretaria, em parceria com a Secretaria do Município e também com os conselhos de proteção ao patrimônio histórico, tanto da cidade quanto do Estado. E revitalizaria o centro, né? Bom, quais são as famílias que devem ser atendidas inicialmente? Ainda faltam alguns ajustes, né? Quando que sai do papel o plano? Na verdade, o decreto deve ser assinado nos próximos dias pelo governador João Dória. Estamos formatando todos os termos de adesão, termo de convênio, o próprio decreto, para que daí sim a gente tenha a condição de atender a demanda dessas famílias. O objetivo, Vanessa, é atender as famílias de 0 a 3 salários mínimos, porque são essas famílias que mais precisam do apoio do Estado. A pressão social é muito forte nessas famílias de baixa renda. E é o nosso foco, é atender essas famílias que precisam do Estado, então essas famílias que vão ter o atendimento prioritário. Elas já são cadastradas ou elas precisam procurar o Estado para ter acesso? Tem o cadastro nas prefeituras dos programas já existentes da Secretaria via CDHU e o programa Nossa Casa deve ter um cadastro único, que é muito importante, para que a gente possa consolidar e ter uma família específica para cada região e daí sim a gente possa ter esse cadastro aberto do Estado todo, mas consolidado na estrutura da Secretaria da Habitação. E como seriam os incentivos para as famílias? Eu tenho aqui que seria o valor de R$30 mil em cheque moradia e financiamentos em torno de R$450 a parcela. Como é que seria isso? Quando a gente tem a oferta de um terreno para iniciativa privada, nós vamos definir um preço social.
Então a empresa vai oferecer tantos imóveis naquele preço mais baixo. E aí que vai ser a diferença da empresa A, B ou C. Quem mais oferecer imóveis nesse preço social vai ser a vencedora e vai fazer o empreendimento. E daí, com esse preço social, nós temos o subsídio federal do Minha Casa Minha Vida, com a Caixa Econômica Federal, o subsídio do Estado, e essas famílias vão pagar essa diferença, que será compatível à sua própria renda. Então, aquelas famílias que têm uma renda menor pagarão um pouco menos. As famílias que têm uma renda maior pagarão um pouquinho mais. E varia também de acordo até com a própria idade. Normalmente as pessoas mais velhas acabam pagando um pouquinho mais alto. Mas aí tem esse equilíbrio. Perfeito. Muito obrigada por sua presença aqui, secretário. A gente torce muito para que dê certo, inclusive para que essa ideia de revitalizar o centro, né, e fazer ele mais ocupado dê certo também. Uma boa noite para você. Até amanhã.